estamos falando de uma instituição que a gente tem mais de 10 mil leitos e dentro disso, mais de 500 leitos de terapia intensiva. Imagina dentro disso e cada UTI, cada área clínica com uma particularidade de acordo com sua especialidade. Então, por isso que assim, eu posso dizer que de 10 anos para cá, a gente teve um avanço muito grande. Tanto no sentido de atualização de equipamentos, quanto no sentido de prevenção, manutenção para evitar danos. Então, acho que esse foi o maior desenvolvimento. E, simultaneamente, a gente está falando de uma instituição cuja missão nossa é assistir pacientes de alta complexidade. Então, a atualização de equipamentos é fundamental. Dentro disso, o papel tão importante da engenharia clínica, seja para atualizar softwares, atualizar particularizar cada área de acordo com a necessidade. E eu acho que isso a gente melhorou muito. HC, em 2018-19, por exemplo, foi referência para atendimento de pacientes críticos no contexto da febre amarela, algo que a gente achou que não existiria mais. E a gente foi responsável por atender quase 90 pacientes em questão de 2 meses e meio. Então, essa parceria com a engenharia clínica, tanto para atender a necessidade quanto para a atualização, graças a Deus, a gente avançou muito. E a pandemia, então, nem se fale. A gente ampliou para 300 leitos de UTI. Então, isso, se não tivesse engenharia clínica, a gente teria virado um grande cemitério, só pacientes graves, sem poder fazer nada. Mas não, acho que a gente atendeu e muito bem a nossa missão. Então, essa parceria que tem junto foi realmente fundamental. E a gente está avançando. Com certeza tem muito para melhorar ainda, mas certamente eu acho que a gente está na ponta, dentro de diversas instituições a gente está na ponta. A gente teve a pandemia de H1N1, Estado de São Paulo, como eu comentei, a gente teve a epidemia de febre amarela, e aí agora 2020 a pandemia de influenza, de Covid, de SARS-CoV-2. Mesmo a H1N1, que a gente está falando de gripe, parecia uma coisa simples, mas não, foi uma coisa súbita, um monte de casos, e talvez tenha sido a nossa primeira experiência de como trazer conhecimentos para atualizar, para atuar rápido, capacitar as pessoas rápida e ao mesmo tempo sem gerar desperdícios. Naquele momento eu posso dizer que a gente ainda estava engatinhando, mas a febre amarela eu acho que foi a nossa primeira experiência de sucesso. Foi algo assim, uma tempestade de pacientes de repente, e a gente não sabia nem o que espera. Afinal, uma doença a gente estava falando de quase 100 anos atrás e desde então quase a gente não via. E de repente choveu paciente um atrás do outro, de tal modo, por exemplo, a nossa UTI inteira era paciente com febre amarela. Se a gente não tivesse esse processo de gerar conhecimento, saber qual a nossa missão naquele momento, cada um saber o seu papel, e isso não é só da nossa UTI, é uma coisa conjunta de outras especialidades, e não ser só especialidade médica, também equipe multi. E, ao mesmo tempo, ir aprendendo e transmitir esse conhecimento, o que significa capacitar as pessoas, a gente teria morrido muito mais pessoas. A gente partiu no primeiro mês, primeiros 45 dias, uma letalidade de quase 70% na UTI, para a gente terminar essa epidemia de febre amarela em 2019, que a gente reduziu a letalidade para 80%, a sobrevida para 86%, a gente partiu de 18% para 86%, e graças a esse processo. Então, acho que a gente consegue pegar que é a filosofia de Lean em relação a capacitação, saber o objetivo, missão de cada um e, ao mesmo tempo, inovar. Então, eu acho que eu posso dizer que essa foi a nossa maior experiência de sucesso. E talvez é através disso que a gente conseguiu, em 2020, levar esse processo para Covid. Afinal, o hospital inteiro, o Instituto Central, virou uma única missão: atender pacientes com Covid. E junto com isso, todo mundo sabia qual é o seu papel. Toda a equipe de gestão conseguiu desenhar o fluxo para reduzir desperdício. Desenhar um fluxo para facilitar acesso aos insumos. Saber cada um o seu papel em relação a que tipo de paciente assistir.
Eu acho que realmente a gente conseguiu colocar isso de tal modo que a gente atendeu quase 12 mil pessoas em 3 meses. Então, eu tirei aqui. Quando a gente veste a camisa e todo mundo entende a filosofia disso, a gente conseguiu realmente aplicar essa estratégia. E teve uma coisa que é diferente. Acho que todo mundo ouviu falar durante a pandemia de Covid, um monte de recém-formados, de repente, teve que vestir a camisa e enfrentar uma coisa desconhecida. E era literalmente desconhecida, tanto que eu dou exemplo. Eu dei a primeira palestra para o Conselho Regional de Medicina sobre o que fazer e mais o que não fazer. E aí, muitas vezes, o que não fazer é mais difícil do que fazer, porque estava morrendo um monte de gente, todo mundo que tentar fazer alguma coisa para salvar vidas. Mas eu acho que a gente, como profissional da área da saúde, tem em mente não fazer mal também. Aquilo que a gente já sabe que ajuda, tem que fazer. E ao mesmo tempo, o que a gente sabe que não faz bem, a gente não pode fazer. E na Covid ainda tem outra questão fundamental. Tem que gerar conhecimento. Afinal, é uma doença que estava matando. Tanto que literatura médica nunca teve, em tão pouco tempo, produzir tanto conhecimento sobre uma única doença. Então, a gente tinha que partir para todos os lados. Por isso que, durante esse processo todo, além de, no começo, organizar para que cada um sabe o seu papel, organizar o fluxo para conseguir uma assistência rápida, periodicamente, atualização. Atualização de conhecimento, primeiro para quem está fazendo o papel de liderança. Depois, capacitar os outros em relação a novas informações. E eu acho que esse foi o melhor papel que a gente conseguiu fazer na pandemia. E mais, eu tenho certeza que não foi só para profissionais dessa instituição. A gente consegue compartilhar esses conhecimentos, tanto através de publicações científicas, quanto levar na ponta. E aí também entrando no outro lado, essa coisa de UTIs conectadas, essa coisa de tecnologia, que a gente aqui em São Paulo consegue compartilhar conhecimento com quem está lá na Boa Vista, em Roraima. Eu acho que esse foi o maior ganho que a gente teve, até quase um legado dessa pandemia.